Então, assim, a nossa preocupação na área da saúde, a gente já sempre aprende isso na faculdade, que primeiro a gente tem que não causar dano. Olá, mediciners, bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio número 85. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Mas antes de apresentar a nossa convidada especial da semana, eu queria convidar vocês que estão assistindo no YouTube para se inscreverem no canal, deixarem um like nesse vídeo e compartilharem com os colegas. E se vocês estiverem vendo ou ouvindo pelo Spotify, siga o nosso canal, deixa 5 estrelas no nosso conteúdo e compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp. O Médico de Quê vai ao ar sempre às segundas-feiras ao meio-dia. E Ana, quem que é a nossa convidada da semana? Hoje a nossa convidada especialíssima, professora doutora Raquel Rieira, muito querida, minha orientadora de doutorado e professora da Escola Paulista de Medicina, reumatologista. E qual que é o tema da semana? O tema é incorporação de tecnologias em saúde, ATS, na verdade, né, Raquel? Raquel vai explicar pra gente. É a avaliação de tecnologias em saúde, né, ATS, que é um tema super, super importante, mas que a maioria dos médicos formados mesmo não conhece. Então, vamos lá ao tema. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, gente. Estou muito contente de estar aqui hoje. Sabe que orientadora e orientando é uma relação eterna, né? De amor ou de ódio. No nosso caso aqui, De amor, né? Com certeza. Tá com bom? certeza. Raquel, eu queria que você começasse contando para o nosso público quem é você e como que você chegou em toda a sua formação a fazer a avaliação das tecnologias em saúde, porque como eu falei, é um caminho que a maioria dos médicos nem conhece, eu acho que existe, e os que conhecem que existem talvez não saibam quais os passos para chegar a fazer esse tipo de trabalho. então vamos lá. Eu sou médica reumatologista, né? Não estou mais na área da assistência, nem faz algum tempo já, estou no ensino, na pesquisa. Isso é importante falar, porque em algum momento da minha vida eu estava convivendo com as duas coisas. E esse momento de convívio com as duas áreas é, ao mesmo tempo que importante, porque a gente consegue pegar o melhor dos mundos, né? E usar o melhor dos mundos no outro mundo, mas do ponto de vista de qualificação, de você viver sem estar sempre atualizado, é muito difícil, né? Então, a gente tem que optar por aquilo que a gente acha que vai fazer melhor, ou que vai estar mais importante, que vai estar mais feliz. Né? Com certeza. E eu não caí na ATS porque eu procurei fazer ATS, mas foi sem querer. E aquelas coisas da vida, né? Que a gente é sem querer, mas hoje a gente não consegue se ver em outro lugar. Então, é onde eu tô hoje. Que legal. E a ATS, acho que é um processo de avaliação tecnológica em saúde e começou lá atrás com a saúde baseada em evidências. Então, quando eu comecei a estudar saúde baseada em evidências, fazer um mestrado, doutorado, enfim, eu entendi que dentro da MBE, a MBE é mais uma coisa conceitual, ou até mesmo em algumas vezes de como você aplica isso na prática clínica, né? A ATS é usar toda essa metodologia para decidir, para ajudar a decisão de o que vai ser dado para a população. Seja num serviço de saúde, seja num sistema de saúde. Né? Então, eu caí sem querer nessa área, mas me aperfeiçoei e hoje eu não me vejo em outro lugar nesse momento. Né? Então, isso é ATS. Foi bom você ter falado que eu me senti menos ignorante, porque eu formei sem saber o que era ATS. Daí, obviamente, a gente, como cirurgião, acaba ouvindo falar, por exemplo, do Conitec, né? Porque a gente acaba ouvindo, mas assim, algo bem vago. E quando eu fui fazer as aulas de MBE para o doutorado, é que daí sim que eu entendi o que era, que realmente existia uma avaliação das tecnologias, de por que incorporar, por que não incorporar, né? Então, daí que eu fui entender, mas também não tá bom, então não tô tão ruim assim. Mas acho que é para todo mundo assim, viu, Ana? Porque agora que a gente consegue ver que isso tá inserido na graduação de alguma forma, e não só na medicina, né? Acho que a graduação da saúde como um todo, mas até na minha época e na sua, que é bem mais recente, isso não era uma coisa muito padronizada, né? Hoje que já tá mais, as pessoas já sabem um pouquinho o que é a ATS. É uma curiosidade, né? Quando eu comecei a trabalhar no Sírio, eu criei o núcleo, não existia um núcleo de avaliação tecnológica lá, o NATS, que hoje tem 100 e poucos NATS no Brasil, né? O Sírio é um desses NATS. Na Unifesp também eu coordeno outro. E aí, quando eu comecei a trabalhar no Sírio, era assim, quem é a Raquel? Raquel da ATS. E as pessoas achavam que o meu sobrenome era da ATS. Raquel da ATS, né? Hoje não, né? As pessoas sabem que é da ATS, mas era meu sobrenome, da ATS. Então, isso para ver como que as coisas mudam, né? Esse conhecimento é recente, né?
Eu acho que é importante, né? Como eu falei, não é do conhecimento dos médicos, mas talvez seja um grande erro, na verdade, né? Porque eu acho que a gente ouve grandes bobagens, inclusive, de pessoas com uma formação muito sólida, pessoas que estudam dentro da área delas, estudam, mas que não têm a menor ideia. E começa com aquelas coisas assim, nossa, mas que absurdo não ter isso, Não né? tem no SUS, não tem na exato, saúde suplementar, né? Não, tem todo sentido. E a gente não conhece o nosso sistema de saúde, né? Exato. A verdade é essa, nós não conhecemos isso. Sim. E por algum motivo a gente não se interessa por isso, eu não sei exatamente por quê, né? Mas hoje o processo de ATS em qualquer sistema de saúde do mundo, pelo menos os mais estruturados, ele tem que incluir um processo de ATS para ajudar na decisão de incorporação. Porque se não existisse esse processo, a decisão ia ser muito subjetiva. Uhum. E você não conseguiria dar qualidade de forma equânime Uhum. para todo mundo no sistema de saúde público, né? E, Claro que é muito difícil, né? As decisões são muito Não, difíceis. e num país como do tamanho do Brasil, né? exato. Sim. E onde você tem, em qualquer lugar, um recurso finito, né? Então você precisa entender qual que é o impacto também dessa tecnologia no sistema como um todo para garantir o acesso, uma vez que você acha que deve ser incorporada aquela tecnologia nova, né? Perfeito. Raquel, você tocou num assunto num tema dentro da ATS fundamental, que é a parte econômica, né? Então, só para a gente entender um pouquinho, a ATS em si, né, é um processo. E o que compreende esse processo? Quando você quer, por exemplo, avaliar a incorporação de uma tecnologia dentro de um sistema ou serviço, pode ser dentro do hospital, a gente faz ATS hospitalar, né? Então, existe isso. Tem hospitais no Brasil que têm um NATS para desenvolver esses estudos de ATS. Você vai avaliar algumas coisas. Que coisas? Primeiro, se aquela tecnologia funciona e definir o que é funcionar. Segundo, se ela é segura. Né? Não adianta funcionar e matar mais, né? Ter muito evento adverso. Terceiro, se ela é custo efetiva. Uhum. Né? Quando comparado com o preço e o benefício, qual é esse equilíbrio? Quarto lugar, o impacto orçamentário. Ou seja, quanto custa, quanto você vai tirar do bolso, que o pagador vai tirar do bolso caso seja incorporado. Depois disso, você ainda considera questões de equidade, implementação, gestão. Não adianta eu falar, olha, isso é bom, é custo efetivo, cabe no bolso, tem um impacto orçamentário bom, mas eu não consigo com que toda a população que tem essa doença receba esse remédio. Uhum. Porque eu não consigo chegar naquela população, é uma população numa região a prevalência maior no norte do país, lá não tem uma estrutura para eu dar esse medicamento, eu preciso de uma tomografia, eu preciso de um lugar para guardar equipamento que deixe congelado. Então, assim, tudo isso a gente tem que prestar atenção quando a gente toma a decisão de ATS. E depois que você incorporou, você precisa periodicamente reavaliar esse processo para ver se já apareceu uma tecnologia nova que pode substituir essa. Se essa já se tornou obsoleta. Perfeito. E se você tem problemas de implementação. Então, é contínuo e volta o ciclo. Então, esse processo é um processo simplificado, né? Se a gente pode dizer simplificado, né? De ATS, né? Sim. E é que o Brasil faz, gente, com muita propriedade. Que legal. Muita propriedade mesmo, assim. Dentro dos sistemas de saúde que a gente tem público, cada um é diferente do outro, a gente não tem sistemas parecidos hoje no mundo, mas os sistemas públicos, pensando assim em Reino Unido, pensando em Canadá, pensando em Escócia, o Brasil se equipara no processo hoje de ATS muito parecido com esses países, com muito menos dinheiro. E numa proporção. Que não tem nenhum desses outros países, apesar do Canadá ser um país muito extenso, ele nem de perto tem o tamanho da população brasileira, Não, né? Então, não. de fato, é Porque uma. ele é em área, né? Mas não Exato. em população. Não em né? população, né? É bem Exatamente. exagero. Então, olha os desafios, né, do processo de ATS. Total. Né? E quando você começou fazendo isso na universidade, já foi na saúde suplementar? Como que funciona isso para ti, Raquel? Eu também, como a Ana, a ATS não era um termo para mim conhecido, né? MBE também não era. A gente, na verdade, eu tinha ouvido falar MBE nos congressos que a gente vai, né, no terceiro ano, quarto ano, e era a cardiologia uma área muito forte de Sim, MBE. sempre foi, né? Exatamente. Então a gente ia no congresso da SOCESP, tinha lá evidências, né, medicina, cardiologia baseada em evidências. Então eu comecei a entender isso. Depois, quando eu vim fazer mestrado na Escola Paulista, que eu comecei a entender um pouco melhor, doutorado, então eu fiz muito nesse sentido. E dentro das minhas atividades da medicina baseada em evidências, eu vi uma coisa dentro dela que era possível trabalhar, virar uma profissão e ganhar dinheiro, Legal. né? Que ia além do processo da docência, né? Então, infelizmente hoje, o docente de um serviço universitário, a remuneração todo mundo sabe que não é nada
boa, Uhum. né? Exatamente. Mas a parte da pesquisa, a gente consegue desenvolver pesquisas boas e dentro da ATS que tem um retorno financeiro. Então, acho que isso é uma coisa legal da gente falar aqui, né? Que Claro. hoje a gente existe um campo de atuação do médico fora da assistência, né? Perfeito. Várias outras que a gente não tinha na Sim. nossa época. Por exemplo, se eu falasse pra alguém que eu queria fazer medicina e não queria ser médica era uma... Como assim, né? É. Hoje é coisa muito comum. Perfeito. Não, mas é isso mesmo. Isso é uma Né? coisa que a gente fala muito aqui, porque realmente eu acho que até a nossa geração, minha e da Raquel, pegou muito isso, né? Todo mundo fez faculdade pensando E fazer em assistência, né? fazer assistência, né? Seja cirurgião, seja clínico, mas fazendo assistência. E daí eu comecei a ver, eu acho que foi umas 4 turmas depois da minha, que começou a surgir, mas eles ainda eram estranhos. É porque eu não dei aula pra você, né? Na graduação. Não, você não me deu aula, exatamente. Eu comecei a ver assim, mas eles ainda eram tidos como estranhos, mas que já no 3º, 4º ano eu falava assim, não, eu vou fazer empreendedoria, eu vou empreender, mas hoje a gente vê uma mudança cultural, né, no estudante de medicina, deles entenderem outras possibilidades, que eu acho que enriquece muito, não só a formação deles, como enriquece o mercado, né, porque coloca médicos com a visão de médico em umas áreas que antigamente eles quase não chegavam, né? Sim. E acho que ter a oportunidade de ter essas opções na graduação ajuda você a direcionar o seu aprendizado. Perfeito. Então, a gente tinha essas opções depois que você formava. Né? Um mestrado, uma especialização, né? De gestão, de pesquisa. Hoje, a gente tem muito forte na universidade a possibilidade da carreira de pesquisador. E a ATS é pesquisa. Né? Então, de pesquisador dentro da universidade. Então, o aluno tem essa possibilidade de escolher, isso é muito bacana. Quem já tem aquela pegada, né, de que gosta de pesquisa e tem a oportunidade de ter ATS, ter MBE na graduação, faz muita diferença. Né? Te Não, prepara com mais certeza. para depois se especializar, enfim, isso faz muita diferença, poder escolher antes. Eu acho que dá uma vivência e até tira um pouco da angústia, né? Sim. Porque acho que todo mundo aqui que convive com aluno, nós 3, né? A gente sabe que tem os alunos que tem aquele momento que ele fala, puxa, eu não quero fazer assistência. E aí? E eu lembro na minha época que quando você se dava conta que você não queria fazer assistência, ou você ia pra rádio, porque era isso, né? Você era não quer fazer rádio. assistência, eu vou pra rádio. Patologia, Né? né? Patologia. Mas assim, você não tinha muita opção, né? Então, assim, era um ou outro, que daí você começava a conversar, o fulano foi fazer um MBA em gestão, mas era uma coisa meio nebulosa ainda. Então, você ter outras opções, e às vezes a pessoa também tem isso, a pessoa fala, puxa, eu não quero fazer gestão hospitalar. Então, ter outras opções, eu acho que é muito rico, realmente, né, pra dar graduação. Com certeza. E você sabe que quando na verdade, eu nunca, medicina não era uma opção pra mim quando eu tava no 3º colegial. Eu queria fazer jornalismo. Eu tinha certeza que eu queria ser jornalista. Olha só. Caramba. E não de bancada, mas escrever texto, escrever jornal. Eu queria ser jornalista. E aí eu falei, mas aí eu passei na medicina, não passei no jornalismo. E meu pai falou assim, não, filha, vai, né, pai, né? Vai lá, faz, vai que você gosta, vai que, né? E eu falei, tá bom, vou ver, né? Deixa eu ver como é que é. E o curso de medicina realmente é um curso muito interessante. É interessante. Então eu vi que eu tava gostando, o curso foi muito interessante, mas em nenhum momento eu tinha uma convicção absoluta que eu queria ser médica. Não que eu não achasse importante cuidar das pessoas, que aquilo não me estimulasse, não me emocionasse. Mas depois que eu vi que era possível fazer outras coisas, que é estar dentro de uma sala de aula, ter aluno de graduação, de pós-graduação e fazer pesquisa, aí meu mundo meio que se transformou, assim. Eu gosto disso. E é bom a gente ouvir esses exemplos, né? Na verdade, você não é a única. Não. Tá? Aqui no Médico Clínico, com certeza você não é a única. Sim. Mas é interessante você, acho que isso de abrir a cabeça, de mostrar para a graduação e também para os médicos que já estão formados, que às vezes, sei lá, estão desiludidos com assistência e perceberam agora, por exemplo, que não é para eles, também é uma opção, né? Com Assim, certeza. eu acho que tem muito campo realmente. E conta pra gente, assim, como é, já que você montou Exato. o núcleo, como é montar o núcleo, como funciona no dia a dia o trabalho de um núcleo de avaliação de tecnologias em saúde. Boa. Eu tenho a visão dupla aqui, né, da saúde pública, né, e do hospital de excelência, que é o Sírio-Libanês, e da Unifesp, e as dificuldades são muito parecidas, assim, sabe? Especificamente no hospital, no Sírio, como a gente tem, o nosso NATS foi criado para cumprir as demandas dos projetos PROAD SUS, né? Então, são projetos que são feitos através de imunidade fiscal nos hospitais de excelência do Brasil, hoje são 7. E o SUS demanda projetos de gestão, de assistência, de pesquisa, de ensino para esses hospitais que tenham interesse para o SUS, para melhorar o SUS.
e o Hospital Sírio-Libanês é um deles. Então, a gente tem alguns projetos de ATS dentro do Sírio, de pesquisa clínica dentro do Sírio, muito bacanas. E o núcleo foi criado para isso, especificamente para 2 projetos. Um, para apoiar a saúde suplementar, por incrível que pareça, dentro do SUS. E o outro, para apoiar a tomada de decisão judicial, os casos de digitalização em saúde. Que, aliás, Isso explodiram, que eu ia assim, nos falar. últimos anos, Muito, né? muito, muito. Na minha área, por exemplo, na endócrino, muito, especialmente no diabetes. E aí, conta um pouquinho, então, dessa sua experiência com a parte da judicialização e como que a ATS tem apoiado esses casos, porque, para quem está escutando e não sabe, obviamente, você tem a parte, os advogados e o juiz que não tem nenhuma experiência com... A pessoa vai lá dizer, olha, o médico prescreveu qualquer coisa, um remédio, uma tecnologia, e ele vai dizer, é muito importante, o juiz não sabe Não como sabe, isso funciona, né? E antes da Raquel falar, eu vou fazer só um adendo que na minha área, por conta dos casos Nossa. cirúrgicos, então, assim, é uma coisa Impressionante. impressionante e, enfim, tem vários problemas aí, né? Então, assim, eu acho Sim. você tem a visão Total. clínica, eu tenho a visão cirúrgica, assim, tem muita judicialização, com custos muito altos e, enfim, a Raquel vai... É bem difícil, porque a gente tem no Brasil hoje 3 vias de acesso a uma tecnologia. Quando a gente fala tecnologia, pessoal, só para a gente deixar claro aqui, não é só uma tecnologia inovadora que está sendo descoberta, nada disso, né? Às vezes é um medicamento que já está no mercado há muito tempo, usado para uma doença e está começando a ser necessidade para outra doença. Um reposicionamento, né? Pode ser uma nova tecnologia, uma órtese, uma prótese, tudo isso são tecnologias, né? Na área da saúde. E a gente tem 3 vias de acesso. A via SUS, certo? O setor suplementar. E hoje, a judicialização. Então, é meio traumático, né? Às vezes a gente falar, mas são essas 3 vias hoje. E no SUS, você tem a Conitec, que tem um processo muito rigoroso de avaliação tecnológica em saúde, muito estruturado, transparente. Na saúde suplementar, a gente tem a CoSaúde, né? Que é conduzida pela ANS, que tem as mesmas regras muito parecidas, também baseadas em evidências, para tomar de decisão de incorporação no rol da ANS. Mas a judicialização não. Não tem. Né? Então a gente toma todo um cuidado para poder dar mais coisa para mais gente dentro dos 2 sistemas, de um sistema e de um setor de saúde, e a judicialização, ela como se fosse uma via que fura fila. Um fura-fila, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a judicialização é um direito de todo mundo. Sim. As pessoas têm direito de judicializar, por exemplo, quando uma tecnologia está no SUS e o SUS não está fornecendo. Então, é direito das pessoas. Né? Só que a gente tem que usar esse nosso direito com muita propriedade. Claro. Né? E, inclusive, nós, profissionais da saúde, né? De entender um pouquinho, quando a gente pede para um paciente judicializar um medicamento, a gente está vendo um indivíduo isolado. E é difícil para nós. Como é que nós não vamos pedir um medicamento para um paciente que nós estamos vendo ali na nossa frente? Mas a gente esquece, e isso é difícil, né? Que a gente está num sistema de saúde público. Que as tomadas de decisão, elas são públicas. Na sociedade, não é de um paciente, né? Então, isso é muito complexo, gente. É uma das decisões mais difíceis que a gente tem na Conitec, assim, de não dormir à noite, né? Da gente pensar como que eu vou decidir se eu vou votar se o medicamento vai ser dado para uma criança com uma doença rara, que se não tomar, talvez era a única expectativa, uma chance dela viver. Mas se eu fizer isso, eu vou tirar o tratamento de milhares de outros jovens que têm uma outra doença. Ou se a gente vai incorporar uma nova vacina, por Exatamente. exemplo, Então, né? como que eu vou julgar o que é mais grave, o que é mais Exato. importante, que pessoa é mais importante que a outra, né? É difícil isso. Pra gente que usa todo um processo, Conitec com saúde é difícil, imagina pro juiz pra tomar sua decisão. Super difícil. Então, se pra gente já é difícil, Exato. imagina pro juiz, que ele fica pensando, puxa, eu não sei o que é mais grave, então, né? E eu acho que tem uma coisa aqui, eu sempre faço essa brincadeira com os alunos, né? E em algum momento eu falo, puxa, eu falei pro residente, escolhe uma universidade do mundo. E daí escolhe e fala assim, ó, o exame é tal. Se você tivesse em tal universidade, qual seria o exame de escolha? Que é justamente para eles fazerem esse raciocínio. Se muda, né? Se muda o exame porque você tá no SUS, porque você tá na saúde suplementar ou porque você tá em Yale, né? E é um exercício que eu gosto de fazer, e eu sempre depois completo falando pra eles assim, ó, eu quero que vocês saiam daqui sabendo assim, o recurso em saúde, ele é finito. Ele pode ser astronômico, você pode estar no Catar, que tem, enfim, mas ainda assim é finito. Então é isso, né? Quando você toma uma decisão, e às vezes, eu tô falando isso porque às vezes quem tá ouvindo pode achar que parece exagero você dizer que você vai escolher entre dar medicação para uma criança ou para, sei lá, 50 jovens. Mas não é nenhum exagero, porque o recurso é finito. Então, no final, a soma tem que dar, né? Aquele dinheiro tem que dar conta de toda a saúde.
Então, realmente é uma decisão entre uma determinada doença e se vale a pena intervir naquela doença, ou se, por exemplo, aquele paciente vai sobreviver, mas ele vai viver mais 6 meses, ou numa doença crônica que você vai dar uma sobrevida muito maior para muito mais pessoas, né? E tem uma situação que eu acho que é talvez pior, assim, ou mais preocupante, que é, a gente está discutindo aqui muito escolhas a partir do princípio que as duas coisas funcionam, Sim. né? Que as duas coisas são seguras, né? Mas a gente tem um cenário que é mais assustador, que é você ver algumas tecnologias que não tem, por exemplo, registro na Anvisa, Isso. né? Não tem registro até nem em outros países. E as pessoas querem utilizar aqui, são pseudociência, são tecnologias que não são tecnologias, e as pessoas judicializam essa tecnologia. Judicializam essas tentativas terapêuticas, né? E isso, para mim, é muito pior. Então, se a gente conseguir ajudar o magistrado a entender, mostrar para ele esse processo, né? E de que, infelizmente, a gente tem conflito de interesse em todos os lugares. Claro. Isso. E nós temos colegas com conflitos de interesse, infelizmente, né? Que vão prescrever não porque eles acham que é melhor, mas porque, infelizmente, Tem um ganho tem secundário. um ganho secundário. O juiz não tinha essa ideia antes. Hoje ele tem. Tá. O que já é um ganho, Já né? é um ganho. Porque o que ele falava? Bom, chegou que alguém pedindo um remédio pra mim. Se o médico prescreveu, Eu vou quem dar. sou eu? Exato. Então era Obrigada. tudo deferido. Perfeito. Hoje a gente tem um cenário nacional muito diferente. Obviamente que a gente ainda tem judicialização que não deveria, enfim. Mas a gente está conseguindo qualificar esse processo para que o juiz dedique, né, deferir aquilo que realmente faz diferença, aquilo que realmente é por falta de fornecimento, né? Mas que ele peça ajuda ao núcleo, que são os núcleos de apoio ao judiciário, os NATJUS, que possam dar esse subsídio para ele de uma forma imparcial. Então, assim, não digo que nós chegamos, não temos mais nada, nenhum problema para resolver, que todos os juízes são assim, não Claro. é, né? Mas já melhoramos muito. Sim, mas já melhoramos muito. Ô, Raquel, e aí eu vou tirar uma dúvida, porque realmente eu não conheço. Esses NATJUS, a gente tem isso no Brasil inteiro? Ou são Boa. alguns núcleos? E como que é Cobertura, a né? cobertura Boa. e essa relação? São médicos do judiciário? São vocês dos núcleos que prestam esse apoio? Boa Como que pergunta. funciona? Os NATJUS, esses grupos de apoio técnico, parece o nome, né? NATJUS, né? As pessoas confundem. Né? Os NATJUS são núcleos de apoio técnico. Então, a gente tem Tá. 27, um para cada unidade federativa, Olha. dentro dos tribunais de justiça estaduais. Legal. Tá bom? Mas muitos deles prestam também serviço à Justiça Federal, aos tribunais regionais federais que estão naquela região. Então, isso é muito frequente de acontecer. E quem são os membros do NATJUS? São profissionais da saúde que têm competência em ATS. Tá. Então, não necessariamente é médico. Então, a gente tem, por exemplo, Legal. farmacêuticos que têm um conhecimento de ATS, que sabem investigar, fazer uma pergunta de interesse, um pico de pergunta de interesse, buscar as evidências científicas, interpretar os resultados dos estudos de modo imparcial e apresentar isso para o judiciário. Então, o NATJUS é composto por diferentes profissionais da saúde. E eles são, ou muitas vezes, profissionais que foram concursados pelo próprio TJ, Tá. tá bom? Que seria o ideal. O ideal, o melhor dos Ideal, mundos, o melhor né? dos mundos, Aham. mas isso ainda está sendo criado. Claro. O perfil de competências do NATJUS ainda está sendo criado. Tá bom. Ou cedidos pelo Estado, por uma secretaria municipal, estadual de saúde, né? Então, eles são cedidos para trabalhar no judiciário. E me fala uma coisa, por exemplo, se chega um pedido de judicialização para o juiz, ele que opta por consultar vocês, ou isso é uma coisa já, tipo, quase que um fluxo normal? Faz parte do processo. Tá. Nunca foi obrigado o juiz a consultar o NATJUS, Tá. né? Um dos 27 NATJUS. Mas a gente teve recentemente, fez um ano agora, 2 temas do Supremo, do STF, que é o tema 6 e o tema 1234. E 2 súmulas vinculantes, acho que é 61 e 62, ou 60 e 61, acho que é 61 e 62. Por meio desses documentos, houve um consenso, um entendimento que era importante que, quando a tecnologia não tinha sido avaliada pela Conitec ainda, e que o juiz pedisse apoio técnico para os NATJUS. Então, Tá. hoje, quase todos, aumentou muito o número de notas técnicas emitidas pelos NATJUS. Porque os juízes, e não só os juízes, mas desembargadores também, né? E os magistrados, de forma geral, eles começaram a usar essa ferramenta com mais frequência. Até porque está no tema. Então, Perfeito. estando no tema, ele não tem como fugir daqui. É porque eu acho que é importante isso, né? Exato. Porque assim,
eventualmente é uma coisa que talvez o juiz julgue e fale, tipo, eu não preciso consultar. Mas se tiver no fluxo normal, eu Sim. não tô falando nem de obrigar, porque obrigar é sempre uma palavra forte, né? Mas se tiver no fluxo normal de ter a consulta, né? Eu acho que faz muita diferença. Por exemplo, não tá no Conitec, você tem que consultar. Sim. Porque uma coisa que a gente vê muito, e eu, por exemplo, que a gente lida muito com OPME, porque nas nossas cirurgias, não todas, mas boa parte das cirurgias tem OPME, é assim, até os planos de saúde, muitas vezes a gente pede alguma coisa, e apesar de não ser regido pelo Conitec, os planos mesmo respondem, não está no Conitec. Do tipo, se o Conitec já falou que não tá, a gente não vai liberar. Então, assim, é uma coisa que é importante que as pessoas saibam da existência e é importante que você tenha esse mínimo, né? Tipo, se não está no Conitec, você tem um outro recurso para utilizar, que é a consulta ao Sim, Natius. sim. E isso é uma coisa bem peculiar do Brasil, né? Esse volume grande de digitalização. Por exemplo, no Reino Unido, tem o NICE, né? Que é como se fosse a Conitec lá do Reino Unido. Uhum. Ninguém vai contra o NICE. Ninguém judicializa contra o Uhum. NICE. Porque o NICE é a palavra final. Né? Então, o NICE tem todo um processo transparente de negociação, enfim, inclusive de preço. Eles têm uma negociação um pouquinho diferente da gente em relação a preços, mas se ele falou que não tem condição de incorporar no sistema, os magistrados não tem. Né? Eles não vão prejudicar o sistema. Sim, sim. Mas isso talvez não venha muito cultura americana de judicialização. Não sei, eu sempre com essa impressão, porque o americano tem esse negócio dos processos, no americano, né, das class nos Estados actions. Unidos tem, porque lá não tem sistema, o sistema Lá não tem público, sistema. Sim, mas lá tem muito E class aí action, essas no- coisas. tem. Por isso E que aí eu- na saúde suplementar. E eu tenho mais uma dúvida, Raquel, em relação à incorporação, agora saindo um pouquinho da judicialização e pensando nos medicamentos, por exemplo, para as nossas doenças crônicas, porque a gente tem, obviamente, né, uma aceleração dos gastos em saúde com a maior disponibilidade de todo tipo de tecnologia. Mas pensando nos grandes programas do SUS, hipertensão, diabetes, como que funciona a incorporação de um novo medicamento, por Boa. exemplo? Porque, assim, até fazer um disclaimer, a gente fica o tempo inteiro ouvindo, né, das novas tecnologias em diabetes, por exemplo, puxando para minha especialidade, a bomba de insulina XYZ mais recente no diabetes tipo 1, as drogas mais novas para obesidade e diabetes, mas a gente tem pouquíssima coisa no SUS, na verdade, das medicações orais, por exemplo, que já são mais antigas. Como que funciona esse processo dentro das drogas mesmo, dos tratamentos para as doenças Você crônicas? estava perguntando assim, como é que a demanda surge. é gerada, né? Exato. Qualquer Como é que tem qualquer pessoa no Brasil pode submeter um processo para incorporação no Sistema Único de Saúde. Tá? Olha só. Qualquer pessoa. Mas para isso ela precisa de ter alguns critérios, né? Você precisa apresentar um dossiê. Tá. O que tem nesse dossiê? Né? Desse dossiê tem uma revisão sistemática, com as evidências sobre os benefícios e riscos. Tem uma análise de custo-efetividade, que pode ser uma custo-utility, não necessariamente uma custo-efetividade, mas que vê quali, que é a qualidade de vida máxima, ganha em anos de vida, né? E o impacto orçamentário. Certo? Esse dossiê, ele é apresentado para a Conitec. A Conitec tem uma forma de priorização interna da Conitec. E aí ela tem alguns dias para tentar lidar com isso e colocar isso em pauta. Ela faz uma análise, ela convoca algum NATS que é parceiro, certo? NATS de excelência também. Esse NATS, ele refaz aquela análise, Tipo, para obviamente. relatar, fazer tipo um relator. Ele relata, às vezes, a maior parte das vezes ele refaz. Perfeito. Porque quem está submetendo Claro. é quem? É geralmente a própria indústria fabricante, Uhum. ou é a associação de pacientes, ou a associação médica que tem interesse naquilo. Então, as sociedades médicas, Claro. né? São os 3 principais demandantes da Conitec. Tá. E a partir daí, ele faz uma análise imparcial, esse NATS, refaz os dados e vê se está tudo ok, se ele concorda, se não concorda, se tem erro, se não tem. Conversa com o demandante. Então, existe uma negociação ali de conversa, enfim. E aí isso vai para um comitê. Hoje a Conitec tem 3 comitês. Comitê de medicamento, o comitê de PCDT, que são os protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, e tem o de dispositivos e procedimentos. Dispositivos e procedimentos. E aí, que vai teste diagnóstico, tudo, né? E aí vai para o comitê, e o comitê, ele não delibera, tá? É um comitê consultivo, que é formado por representantes da sociedade, tem bastante representação de paciente, tem do Conselho Nacional de Saúde, da MB, do CFM,
dos NATs, eu sou representante dos NATs, tem do CONAS, do CONASEMES, a Anvisa, a ANS, todo mundo aí está representado, representa, e todas as secretarias do Ministério da Saúde. E aí, a gente, lá nessa reunião, é apresentado para a gente os dossiês do demandante, né, do proponente, o dossiê refeito pela equipe do NATS, para que a gente possa ali conversar e ver se, do ponto de vista eficácia, segurança, impacto orçamentário e custo-efetividade, se a gente entende que a gente pode recomendar para o ministro da Saúde isso para ser incorporado no SUS. Perfeito. Então, a gente faz uma recomendação, a Conitec recomenda. E aí, o ministro da Saúde delibera, ele sim, delibera se resolve incorporar ou não. Isso na primeira reunião, tá? Depois da primeira reunião, é uma reunião preliminar. Isso vai para consulta pública. Aí a consulta pública, o NATS recebe todas as contribuições de todo mundo, qualquer pessoa pode contribuir. E no final traz de novo, na segunda reunião da Conitec, para deliberação, para recomendação final e levar a deliberação pro ministro. Tá? Legal. Mas esse processo é um processo que eu achava que todo mundo devia saber. Pois é. Todo isso. médico Eu devia acho saber. que isso é super Todo importante. médico deveria saber, perfeito. Exato, É isso Né? mesmo. Todo médico. Porque a gente fica, mas por que não incorpora? Eu acho que deveria. As reuniões da Conitec, elas ficam todas disponíveis depois. Elas são gravadas, né? E depois que o processo se finaliza, elas são colocadas no site da Conitec. Os registros de deliberação estão todos, de recomendação estão todos lá. Eu acho que é muito importante a gente assistir isso. Pelo menos uma da sua área, né? Ver uma da sua área especificamente. Que vai ter, né? Vai que ter vai de ter da tudo. sua Vai área. ter. Vai lá e vê da sua área. Escolha um tema que você acha que é mais complexo, né? Uma tecnologia que você acha que é muito cara, enfim. Vê a discussão, acompanha a discussão, como ela é complexa. Extremamente complexa. Eu acho isso super importante, porque, especialmente com a rede social e a associação de pacientes, são extremamente importantes, eles se apoiam muito. Meu marido, por exemplo, tem uma doença crônica e a associação dá um suporte danado. Mas é isso, às vezes as pessoas ficam, mas que absurdo, não tem tudo para todo mundo. Não tem tudo para todo mundo. E eu acho que o médico se aproximando desse processo, talvez também ele iria prescrever com mais responsabilidade, inclusive qualquer exame na atenção primária, Sim. né? Nem tudo que tá. A gente não precisa pedir todos os exames para todo mundo. A gente baixa essa tecla muito aqui, Raquel, das decisões, não só compartilhadas, mas responsáveis do médico na ponta, né? Porque as pessoas acham que porque tem plano de saúde ou tem direito ao SUS, onde a saúde ela deve ser universal e a gente tem uma equidade, entregar muita coisa que todo mundo pode fazer qualquer exame a qualquer momento e a gente sabe o quanto que isso tem impacto mesmo nos custos, né? E aí é onde o orçamento é finito, se você oferece qualquer tipo de tecnologia ou teste diagnóstico desnecessário, você está fazendo um gasto de saúde inadequado, né? E a gente não tem essa visão. Exato. A gente, assim, pensa muito em cuidar do paciente, né? Ele é o meu paciente, eu vou dar o melhor para esse paciente. Mas o melhor para o seu paciente, né? Será que é o melhor mesmo? Primeira coisa, né? Exato. Será que é o melhor mesmo? Será que não tem outra coisa no SUS? Sabe que os médicos não conhecem os medicamentos disponíveis no SUS, né? Não conhece. Não conhece. Judicializa-se medicamentos que estão no SUS. Exato. Fazem o paciente abrir um processo judicial contra um medicamento que está no SUS, E que que tem tem no posto de saúde dele. E todo o processo judicial tem um custo, não importa se é justiça gratuita, ela é gratuita porque a pessoa tem considerado, vamos dizer assim, dentro do nível de pobreza, ela não pode pagar os custos e quem paga os custos é o Estado. Mas não é que ele é existe de um graça, custo, exatamente, existe um custo. Então é isso, então a gente precisa se apropriar do que tem na UBS. O paciente realmente precisa comprar esse remédio, como que ele pode ter acesso dentro do sistema. Mas, assim, para todo mundo, Tudo. isso é muito novo, assim, pra Exato. gente, assim, essa transparência desse processo, né? Uhum. Primeiro que a Conitec, Sim. assim, não é tão nova assim, né? Acho que tem 20 anos, sei lá, Tá. uma coisa assim, 17 talvez, não é assim, num sistema de saúde como o SUS, que é mais antigo, né? É um processo relativamente novo, mas que está se aperfeiçoando. E eu não tinha a mínima ideia disso. Eu comecei a entender, ver outro lado e ter a ideia do como a gente é responsável, não é por só o seu paciente, é por todos os pacientes. É pela saúde do É sistema. pela saúde do sistema. E seja suplementar ou SUS, isso é importante, né? Sim, isso é importante você falar, suplementar o SUS, porque É, no Brasil a gente tem um sistema de saúde. exatamente. Exatamente. É um que convive, né, que 25% da população tem um plano de saúde, o restante não tem. Então, se você sobrecarrega a saúde suplementar, ou seja, não começa a oferecer coisas que também são importantes, começa a faltar remédio na saúde suplementar, onde é que o paciente vai procurar? No SUS. E a gente tem visto isso cada vez mais, não só
da medicação, mas até de consulta, Sim, de cirurgia. sim. Eu vou te falar que, assim, nos últimos 2 meses, no Hospital São Paulo, né, que nós estamos lá, a gente atendeu, se eu não me engano, só na neurocirurgia, 3 pacientes que têm convênio, que fez cirurgia no convênio, teve uma complicação, ninguém entendeu direito, mas aí depois perdeu o convênio, uma complicação um pouco tardia, e foi pro SUS. E detalhe, foi pro SUS na complicação, que normalmente o custo é mais alto, porque Sim. daí vai ter que fazer antibiótico terapia, vai ter que Internação, trocar o UTI. material, vai ficar muito tempo internado. Então, você vê como isso impacta todo o sistema. Então, assim, e eram pacientes que tinham estavam na saúde suplementar, né? E Sim. tiveram essa. Então, isso certeza. acontece direto. Isso, do ponto de vista cirúrgico, acontece direto. O paciente que não conseguiu cirurgia, por exemplo, no convênio, porque o convênio, enfim, por qualquer cargas d'água, e ele acaba vindo via SUS. Então, assim, e Exatamente. como você faz essa cobrança, por exemplo, Isso. né? É, Porque isso também tem um outro nome, né? isso tem. Complementariedade reversa. Exato. Isso é uma coisa conhecida. E existem algumas formas do SUS ser ressarcido, né? Isso. Mas eu não sei se isso que a gente consegue recuperar tudo aquilo, né? Que foi gasto, né? Tem grandes operadoras de saúde que têm, entre aspas, dívidas, né? Ou essa dificuldade do SUS receber esse dinheiro. Quando você tem qualquer atendimento no SUS, que em tese você tem plano de saúde, o SUS deveria ser ressarcido. Sim. Inclusive, houve, acho que nos últimos anos, também uma tentativa de que esse ressarcimento gere consultas ou procedimentos dentro do SUS para você conseguir que ele mesmo, que a própria operadora de saúde consiga reverter isso em tratamento. Né? Mas teve é uma grande época dificuldade. que eles faziam, se eu não me engano, eu lembro quando eu estava na residência que tinha isso, que eles estavam tentando implementar que quando o paciente desse entrada no hospital público, pelo CPF do paciente, eles conseguissem localizar se esse paciente tinha Um plano. Mas né? Porque eles o CPF, conseguem, teoricamente. E daí para fazer essa cobrança. Só que daí é aquela velha história. Daí entra, por exemplo, na LGPD, que você não. Se você acessa esse dado, mas não necessariamente você pode vincular Sim, a cobrança ao dado porque você conseguiu isso, né? Então é um problema. E eu acho que é uma coisa cada vez mais frequente. Por exemplo, outra coisa que a gente vê muito, quando começa as crises econômicas no país, você tem uma alta de desemprego. A maioria das pessoas hoje tem os planos de saúde vinculados ao trabalho. Se você tem uma alta de desemprego, você tem uma queda do número de pessoas cobertas pelos planos de saúde, você tem uma sobrecarga do SUS. Né? Exatamente. Então, tudo isso, para você ver, como você falou, é como sistema difícil. único, né? Porque É difícil planejar. eu falo que é vasos comunicantes, né? É isso. Então, assim, é difícil a gente entender, muitas vezes, a incorporação, como você falou da diabetes, eu acho que até enfim, por todo mundo saber das medicações novas que hoje tem para tratamento de diabetes, acaba que fica mais fácil a gente usar isso como exemplo. Então, imagina você incorporar no SUS uma medicação que para um paciente custa R$ 1.500 mês. Para não tem paciente. Né? Por mais que você pense assim, tudo bem, esse é o custo da farmácia, né? Se eu for comprar na farmácia. Mas, então assim, se o governo for comprar em um grande volume, vai ser um custo menor, sim. Mas o quanto menor, né? Então, assim, ainda vai ser um custo muito alto. Mas muitas né? vezes a própria farmacêutica não tem como Baixar fornecer. muito. Não tem como É fornecer. verdade, né? A Pelo logística, volume. né? Não, a logística e a quantidade de produção, né? Sim. Tem essa questão. Mas o diabetes é uma dor, Raquel, porque assim, no SUS, a gente não tô de novo, excluindo todas as medicações, entre aspas, muitas da moda, a gente tem 3 ou 4 remédios para tratar, fora insulinas humanas no SUS, né? Tô falando não diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, por exemplo, é uma medicação. Eu digo, os da reumato tem muito mais opção do que a gente nas nossas doenças metabólicas. Obesidade, por exemplo, não tem nenhum remédio no SUS. Até hoje, não tem. Sibutramina não está no SUS, porque muita gente diz, sibutramina tá. Não, sibutramina é um remédio de baixo custo, as pessoas compram, mas não tá no SUS. Cirurgia bariátrica tá. Só. Mas não é remédio, mas é uma doença crônica. Mas e é que não, assim, não é isso remédio, tá é um falando de uma procedimento, doença- mas é um procedimento cirúrgico que não tá na assistência primária, obviamente, né? Isso. E o acesso, ele é muito dificultado, porque a gente tem um limite, obviamente, um gargalo gigantesco para Não cirurgia só bariátrica. gargalo, como assim? Não Eu tô é. te falando de quem né, do lado cirúrgico. É um paciente que você vai precisar de leito para ele internar. Você precisa. Então, assim, não é um paciente que você E de consegue fazer, né? Então, eu vou fazer um contraponto aqui. A gente ouviu a opinião da clínica, né? Da Exato. cirurgiã, né? Desabafa aí, Bariátrica, aqui chefa. as GLP-1, 2, sei lá, como é que fala.
E agora a gente, por exemplo, pra gente incorporar um medicamento, a obesidade, né, que a gente sabe que são muito eficazes, ninguém nega a Sim, eficácia dos claro, medicamentos, né? Mas os custos são muito Altíssimos. grandes Sim. pela prevalência da doença na população. E o tempo de uso, acho também, né? Tempo de uso, que a gente não sabe quanto tempo, Sim, né? É pra justamente. É crônico. é crônico. E a gente tem uma outra coisa que a gente precisa de uma política pública. Uhum. Então, assim, não é só eu dar um remédio, só toma esse remédio aqui, ó. Não, eu preciso de uma política pública. Eu preciso saber o seguinte: essa pessoa, depois ela vai conseguir fazer uma atividade física, eu vou conseguir estimular ela a ter uma alimentação mais saudável. Tem isso, né? Porque a atividade física, corrida como é que fala? Todo mundo pode fazer na rua. Não, eu não posso correr em São Paulo. Você pode correr em São Paulo? Alguém pode? Não. Ninguém pode correr em São Paulo, né? Porque é perigoso. Uhum. Né? Então, assim, comprar comida. Num país onde uma maçã é mais cara que um Perfeito. macarrão pacote de instantâneo É. e um pacote de bolacha, isso Não. também é complicado. Então, assim, foi discutido muito a política, não só uma política nacional de controle e prevenção de diabetes, mas uma política relacionada com alimentação também, com impostos Isso. de alimentos industrializados. Perfeito. Então, vai além da saúde, Não, vai no muito além, sem social, vai no imposto. Então, assim, é um monte de coisa, né? E tem se tentado muito, né? Mas o lobby da indústria alimentícia, ele é fortíssimo. Inclusive agora na última revisão aí da questão tributária, né? É super difícil. E não só isso. Doenças crônicas todas, metabólicas, envolvem estilo de vida. Aí, o que mais que é política pública? A gente discutiu no episódio da semana passada, que vocês devem ter assistido com o Sami. Jornada de trabalho, acesso a lazer, acesso a tempo, a questão alimentar, tudo isso a gente não tem. Tá falando de remédio, farmácia, farmacêutico, né? Eu acho que assim, até medicamentosa, fazendo um mas- paralelo, a gente teve um episódio recente com o João, Isso. com o João Godoy, Também. 82, e que ele veio falar da diretriz de hipertensão, né? Uhum. E a gente discutiu muito isso, né? O quanto, não é só o medicamento, Não né? é, Não. E daí é o que você falou, a gente inclui o medicamento, mas a gente não muda todo o resto, né? O quanto você efetivamente tá quase que enxugando gelo, vamos falar bem, É. né? Porque é isso, você tem que ter toda uma política pública diferente, assim, eu vou puxando a sardinha pro meu lado. É diferente de você incorporar um novo tipo de válvula para hidrocefalia. Sim. Porque realmente é uma coisa muito mais pontual. Claro que daí a gente entra num outro ponto que, embora eu veja isso o dia inteiro, qual é a parcela da população que vai... Porque também tem esse balanço, eu imagino. Né? Qual a parcela da população que vai se beneficiar daquele procedimento. Sim. Mas é diferente porque é uma intervenção pontual, não tem outra coisa para fazer para hidrocefalia que não seja colocar válvula, grosseiramente falando, né? Então é completamente diferente. Agora, num contexto de doença crônica, você tem muito mais meandros, né? Com certeza. E Não tem é uma difícil. outra coisa também que nós temos um papel importante como pacientes e como médicos, né? Uhum. Da gente estimular com que o fabricante, né, possa oferecer preços melhores, né? Uhum. Então, assim, a indústria fabricante, ela ajuda muito, por exemplo, nas pesquisas, né? A gente sabe que tem medicamento que se não fosse a indústria farmacêutica, a gente nem conhecia os medicamentos. Então, o investimento em novas tecnologias é gigantesco. Mas ela também tem um papel social, né? De chegar numa negociação de um preço que seja justo, Claro. né? Que seja justo, que ela ganhe. Ninguém quer que a indústria não ganhe. A gente quer que ela ganhe, inclusive, para poder se manter aqui, dar emprego, né? Uhum. Mas precisa ser justo, precisa, né, ser justo com as pessoas que estão aqui no Brasil. Então, acho que essa negociação ainda tem muito para melhorar, assim, esse Ah, processo de negociação de preço. Perfeito. E o que eu queria ouvir de você um pouquinho, que a gente até falou dessa questão da mudança, dos alunos terem um pouco mais essa vivência, né? Porque assim, o que a gente vê na nossa geração e até os um pouquinho mais jovens é assim, uma completa falta de noção de custo. Em relação a isso que o Raquel falou. O paciente veio aqui e falou, eu tenho um convênio, doutor, pede tudo aí que você quer. E eu pedi, daí a pessoa não tem nem noção do impacto de um exame alterado ser um falso positivo, por exemplo, toda aquela discussão que a gente sempre faz, mas também o custo de saúde. Então, primeiro isso. Mas como que você vê, conforme você vai conversando com os alunos, a receptividade? Por que eu te pergunto isso? Porque eu lembro que na minha época tinha isso, e hoje eu ainda vejo um ou outro aluno quando eles passam comigo, quando eu faço essa brincadeira, porque eu faço com todos eles, né, a brincadeira do custo do exame, que às vezes eles se assustam. Porque falar em dinheiro ainda é um tabu na medicina. Né? Falar sobre custo ainda é um tabu e na cabeça, talvez até um pouco idealista deles, muitas vezes, é aquela coisa de, não, mas eu não estou dando o melhor para o meu paciente, eu estou pensando no custo. Sim. E na verdade, você está pensando como saúde populacional, né? Então, assim, como que você vê isso?
Qual a receptividade dos alunos? Como que você... Eu acho que eu tenho uma amostra enviesada, né, para começar. Porque eu tô Certamente. dentro de uma universidade pública, que a gente tem uma parte grande de políticas afirmativas, né? Hoje os alunos, 50% dos alunos hoje na universidade, da Unifesp, são de políticas afirmativas. Então, são pessoas de uma realidade social diferente, né? Talvez numa escola particular. E então eu consigo muito mais facilmente abordar esse tema com eles e ser compreendida, Que legal. né? Então isso faz bastante diferença, porque ainda aqueles que têm uma condição melhor, eles convivem com as com os pessoas. colegas que... Então a gente fala que quem ganha, né? Isso. Nós ganhamos em ter pessoas que são diferentes de nós E do que nosso não, lado, e né? que não era a realidade, por exemplo, quando eu fiz faculdade. Não, A gente só mudou tinha muito. iguais na minha turma. mudou Né? muito. E a gente não tinha essa convivência. Não Isso tinha. é muito interessante. Eu Então acho, eu não também. tenho essa dificuldade, Ana, mais. Que bom. Tá? Nem na liga acadêmica e nem na graduação, nas aulas, assim, de discutir, enfim. Inclusive, os alunos têm entrado com essa pegada muito mais, talvez até politizada num sentido que não deveria ser, né? Até de partidária, vamos dizer assim, né? Mas politizada, assim. Menos partidária, mais politizada. Então, De- acho que de tem reflexão. sido interessante. E Kel, e mais uma coisa que eu tenho dúvida a gente consegue, porque a gente sempre escuta, na minha ignorância, que estudo de farmacoeconomia, a gente tem bons estudos nos Estados Unidos, na medicina americana, a gente consegue desenvolver esses estudos também aqui no Brasil para o contexto da incorporação de tecnologias em saúde. Eu entendi que vocês fazem isso, mas fala um pouquinho como que é isso. Sim, claro. O Brasil, talvez dentro do processo de ATS hoje, a menor mão de obra disponível seja pesquisadores, especialistas em avaliações econômicas, né? Custo-efetividade, impacto orçamentário. Por quê? Porque a Conitec começou a ter um limiar de custo-efetividade recentemente, né? Então, que hoje é de 30 mil por quali. Ou seja, ela paga até 30 mil reais por ano de vida ganho com qualidade máxima. Então, se uma tecnologia custar até 30 mil, ela é custo-efetiva para o Brasil. Tá? São estudos que fizeram, vários estudos para chegar nesse valor, né? No Reino Unido, se eu não me engano, acho que é 200 mil, sabe? Uma coisa foi bem tirado maior, da cartola, né? Foi tirada da cartola. Mas, e para doenças raras e situações extremas, chega a 120 mil, né? Então, tem essa diferença. Então, é uma coisa no Brasil que tem sido discutido mais recentemente. Então, é óbvio, a gente espera que tenha menos pessoas mesmo que tenham essa habilidade, né? Então, hoje, se alguém perguntar para mim assim, dentro da ATS, que área você acha que é mais promissora? Os alunos perguntam, né? Que área você acha que eu deveria me desenvolver mais? Eu ia falar, avaliações econômicas. E quando você falou que as pessoas que trabalham nos núcleos, eles têm que ter esse aperfeiçoamento na avaliação em tecnologia em saúde, onde que as pessoas buscam isso? Qual que é o caminho, né? Tá. Que quem tem interesse está Boa, escutando, boa. a gente tem muito estudante, jovem médico, ou mesmo gente que quer transicionar a carreira e tem Exato. interesse nessa e nunca escutou falar sobre isso. Uma boa alternativa, né, opção seria o estrito sensu. Acho que a pós-graduação em estrito sensu, seja mestrado, doutorado, é um bom caminho, porque você realmente vai pôr a mão na massa, você vai aprender a fazer, né? Vai fazer, né? Então, procurar uma pós-graduação de área de ATS, de saúde baseada em evidências, que você consiga desenvolver, aprender o método, né, de fazer uma avaliação econômica, acho que é um bom caminho. Mas existem vários cursos de especialização e aperfeiçoamento. Eu só vou dar uma dica também, que é não começar pela avaliação econômica, comece pela revisão sistemática. Tá. Porque a avaliação econômica, a gente só faz a avaliação econômica daquilo que funciona, né? Então, primeiro Sim, você tem que fazer... Então, se as pessoas começam já na avaliação econômica, e tem algumas pessoas que a gente quer muito claro isso para mim, eu falo, essa pessoa aprendeu a fazer avaliação econômica, ela não aprendeu a base da ATS lá atrás. Porque ela pula alguns conceitos que são fundamentais, porque a avaliação econômica, ela vai pesar a efetividade, a eficácia e o custo. Se você não sabe calcular a eficácia ou achar uma revisão sistemática, avaliar criticamente uma revisão sistemática, você vai ter problemas. Você vai patinar, né? Vai patinar. Você vai... Então, assim, comece com a sequência da ATS, né? Primeiro, aprenda a fazer uma boa revisão sistemática, depois aprenda a fazer uma análise de custo-efetividade, impacto orçamentário, e você vai desenvolvendo algumas habilidades. Mas acho que o estrito sensu é um bom começo, tem vários cursos de especialização, tá? Mas curso, gente, para mim, eu sempre falo, curso vale a pena quando tem um produto no final. Né? Se você não tem que entregar o produto no final, você pode ter o certificado e não garante que você tem habilidade. Você vai ter o conhecimento, né? O conhecimento pode até ser tácito, mas ele é teórico.
né? E a habilidade de fazer uma avaliação econômica é só fazendo a avaliação econômica. Uhum. Quem não faz, não aprende. Ninguém aprende a fazer um curso e aprende como fazer uma custo-efetividade. Não vai aprender. Tá? Maravilha. Não vai. Perfeito. E eu acho bom você falar principalmente dessa questão da revisão sistemática. Acho que foi muito bom você ter falado isso. Porque o que a gente vê hoje, né? E, de novo, no cenário de judicialização e tudo mais que a gente já falou, mas é que quando tem uma medicação, por exemplo, em fase 1, né? Tá uma medicação de fase 1, a gente já começa com as judicializações, o que é altamente preocupante, e vou falar de alguém que faz puramente quase, né? Assistência, que é altamente preocupante, porque se você está na fase 1, você não tem nem a segurança. Então você está judicializando, e muitas vezes, infelizmente, a gente ainda tem juízes que vão liberar isso, sendo que não tem segurança. E daí você fala assim, quem que vai tratar a complicação? O que vai acontecer? De quem vai ser a responsabilidade? Não que não vá ter médico para tratar, que vai. Mas assim, de quem vai ser a responsabilidade se isso der problema, se você não tem a segurança ainda, né? Se é um Sim, problema claro, grave. claro. E a outra coisa é que assim, para você ter a revisão sistemática, você tem que já ter chegado no estudo de fase 3. Você tem que ter, né? Você tem que ter um pool de estudos feitos para você ter condições de fazer uma revisão sistemática. Então, só para as pessoas terem noção de quanto tempo, do ponto de vista temporal mesmo, quanto tempo tem que passar desde que começou, por exemplo, o estudo de fase 1, que não é só o tempo do estudo de fase 1, ele vai durar 6 meses, sei lá, o acompanhamento vai ser de 2 anos. Não é só isso. Tem estudo de fase 1, estudo de fase 2, estudo de fase 3, Verdade. outros estudos feitos com cenários diferentes, para depois você ter a revisão sistemática, para depois você fazer, né? Então, assim, é um processo bastante lento, e é importante que ele seja lento nesse sentido, né? Sim, muito importante, porque a gente esquece, gente, do fundamental. A gente procura muito se funciona ou não. A gente esquece da segurança. Isso. Então, assim, as pessoas falam, poxa, tá funcionando para tal pessoa, né? Ou, sei lá, fez um estudo em rato, a célula mostrou que funciona, tá. Aí, tá bom, então quer dizer que, né, talvez possa funcionar em mim, mas e se não funcionar? E o pior, não é se não funcionar, e se causar dano? E se piorar? Então, assim, a nossa preocupação na área da saúde, né, a gente já sempre aprende isso na faculdade, que primeiro a gente tem que não causar dano. Então, primeiro, a gente tem que escolher uma tecnologia segura. E é para isso que serve o fase 1. Então, os estudos fase 1 e fase 2, a primeira coisa que eles veem não é nem se funciona, é se seguro. O problema é que as pessoas hoje, né, principalmente até também por pressão da mídia, e talvez a má comunicação da mídia, a gente ainda vai trazer um jornalista para falar aqui sobre isso também, mas elas acabam entendendo, elas acabam vendo o resultado da fase 1, como tá funcionando, vamos interromper o fase 1, vamos para fase 2. Não, você nem testou a segurança ainda. E o fase 1 muitas vezes tem um N baixo, justamente porque você está testando segurança e você não está vendo a eficácia daquilo, né? Exatamente, exatamente. A gente vive isso todo dia, né? Todos os dias. Tá, e quando você, por exemplo, judicializa um estudo, uma coisa que nem tem fase 1 ainda, né? O que acontece? Eu não sei, vai que é uma doença rara. Você tira os participantes de um estudo fase 1, de um potencial estudo fase 1. Porque se ele já judicializou, já usou via judicial, ele não é elegível para o fase 1. Perfeito. E no fase 1, é possível que você meça os desfechos de forma rotineira, forma cega, antes e depois da intervenção. Tudo isso é possível. Então, você, inclusive, atrapalha o processo de construção do conhecimento, né? E até de segmento do paciente, né? Segmento, Porque o sim. segmento do paciente que está numa fase 1 vai ser completamente diferente do que um paciente que judicializou. É porque, teoricamente, o paciente que judicializa, ele não tem nenhuma obrigação de Não, dar nenhum dado. Isso, não tem. exatamente. Então, se ele tiver uma complicação tardia, por exemplo, vamos chutar, ele fez um procedimento na cabeça e ele teve uma complicação tardia, mas que foi uma complicação hepática, que é possível, né? Talvez você nunca fique sabendo. E até o paciente não perceba essa relação temporal. E você nunca vai ficar sabendo. Exatamente. E indo mais para frente, a Raquel tocou num ponto, mas que eu acho que é importante a gente reforçar para quem está escutando, porque também a gente vê agora a história a produção em série de artigos durante a graduação e de revisão sistemática. É preciso saber qual que é a qualidade dessa revisão sistemática, se usou metodologia adequada. A professora Raquel Rieira faz parte da Cochrane aqui no Brasil, mas assim, qual que é o estudo? Como que foi essa seleção desses estudos? Como que você fez depois a análise desses estudos? Se realmente essa revisão ela tem uma boa
qualidade metodológica para que a conclusão possa ser extrapolada. E se tem né? relevância, E porque se é muito tem- bom a gente ver, exato. eu repetir, Exato. inclusive, né? Sim, com Repetir. certeza. É. Então, isso é importante também, porque não é só porque aí a gente escuta muito, Raquel, na rede social, é assim, não, porque isso aqui tem revisão sistemática, que é bom, que funciona. E que revisão é essa? Ah, porque tem artigo científico também, agora é justificativa, porque tem artigo científico, sim, tem artigo de tudo, toda sorte e de todo grau de vamos dizer assim, de adequação de metodologia, né? Então, isso é importante a gente... Duas coisas também que falar. você me fez lembrar aqui. Primeiro, Hum, não é só porque é revisão sistemática que é bom, Uhum. né? Perfeito. E a gente já fez alguns estudos metaepidemiológicos que mostram que, infelizmente, a maior parte de todas essas revisões publicadas são ruins. A maior parte. Então. Né? Então, isso é muito grave, né? Sim, sem A dúvida. gente fez um estudo em 2022, eu acho, que tinha no Medline mais de 3 mil revisões sistemáticas com um autor só. você imagina. Caramba. Publicada em diferentes jornais, com um autor só. Então, ou ela não é uma revisão sistemática, Isso. e se ela foi uma revisão sistemática, ela é mal feita. Porque, para começar a revisão sistemática, um dos critérios é ter pelo menos 3 autores. Então, acho que não é novidade para ninguém que tem estudos bons e ruins. Uhum. Mas quando você começa a fazer estudo e vê que tem muito mais estudos ruins do que bom, você começa a se preocupar e ver como é importante o processo de avaliação tecnológica em saúde, de avaliação crítica, né? E se fosse só o desenho fosse suficiente, a gente estaria usando a pirâmide da evidência até hoje, Exato. né? Que a gente já não usa desde 2006. Então, a pirâmide da evidência caiu em desuso porque ela considerava apenas o desenho de estudo como única fonte de qualidade da informação. Né? Então, não é mais assim, é bastante tempo, na verdade, né? Exato, 20 anos já. 20 anos. Nossa, 20 anos. Nossa, agora 20 anos do é. grade, né? O grade que foi grade. que substituiu É. Exato. substituiu a pirâmide, né? Fala um 20 pouquinho do grade, só pra gente finalizar. Já que É, você não dá, contou não pra quem tá resiste, ouvindo. né? Não existe, né? Exato. Isso é muito bacana. O GRADE é uma metodologia que foi desenvolvida por algum grupo de pesquisadores, de epidemiologistas, de trialistas, né? Que são as pessoas que fazem os trials, que fazem os guidelines do mundo inteiro. Começaram em 2000. Chama GRADE Working Group. E eles se reuniram para falar, olha, gente, vamos tentar achar uma ferramenta que todo mundo seja útil para todo mundo. Por quê? Naquela época, a gente usava muito aquelas classificações 1A, 2B, 3C, né? Então, se você pegasse, por exemplo, o guideline da época de uso de anticoagulante para fibrilação atrial, valvar ou não valvar, se você olhasse o guideline lá da AACP, ia estar recomendação 2B. Uhum. Se você olhasse o do SIGN, que é do escocês, ia estar recomendação grau 2, nível A. O outro estava nível B, Eu 2. lembro Então, bem é uma disso. coisa assim, não necessariamente estava errado, mas eles tinham a nomenclatura era diferente, a terminologia era diferente. Tá bom? E aí, bom, então vamos melhorar isso? Vamos. Como? Vamos desenvolver uma ferramenta única. E essa ferramenta, ela fez as duas coisas. Ela juntou o grau de recomendação com a força da evidência. Né? Então, ficou uma ferramenta única, que gradua hoje as evidências em certeza alta, moderada, baixa ou muito baixa. Muito bom. Então, certeza alta é aquela que não precisa fazer mais estudo, que você já pode dar, que aquela verdade, provavelmente aquela é a verdade, né? E o contraponto que é muito baixa é a incerteza total. É como se não tivesse nenhum estudo ainda sobre aquilo. E entre o moderado baixa é que existe alguma evidência, mas que ainda cabe mais estudos para aumentar essa certeza, né? Então, o GRADE chegou para substituir isso. E hoje, todas as instituições, acho, NICE, canadense, o CADIT, o FDA, a Anvisa, todos eles seguem o GRADE. Então, hoje não dá para a gente pensar em fazer evidência científica, ATS, né? Se a gente não usa o GRADE, tá, gente? Então, se você tá usando a pirâmide da evidência aí, você tá 20 anos atrasado. Olha aí. Ó, muito bom. Esse recado final foi muito bom. Raquel, foi um prazer enorme te receber aqui. Se você quiser deixar um recado final aí para os jovens médicos e futuros médicos, deixar onde as pessoas te acham, as pessoas querem tirar dúvida com você, Legal. querem chamar para palestra, que eu sei que você vai também. Legal. Pode deixar e-mail? Pode, lógico que pode. Então, tá, o meu e-mail, acho que eu vou deixar meu e-mail pessoal, se vocês quiserem meu nome completo, né? Raquel Riera, sem ponto. Lembrando que o Raquel é com CH. Isso, igual a Igual o nossa meu, Raquel. Exatamente, a gente tem esse problema, né? E Hotmail, então raquelriera@hotmail.com, pode mandar mensagem, eu costumo responder todas as mensagens. Uma coisa que eu queria deixar aqui de mensagem
É sobre avaliação crítica, o pensamento crítico, né? Que tem muito a ver com a ATS, né? Com fazer avaliação tecnológica em saúde. E eu sempre gosto de dizer que o pensamento crítico você não pode terceirizar. Pensamento crítico é uma habilidade sua como médico. Você tem que ter isso para você. Você não pode terceirizar para uma revista, só porque a revista é boa. Você não pode terceirizar para a colega. professora Ana, para a professora Raquel. Não pode terceirizar para um colega, para um influencer digital, né? Porque Menos tem influencer, ainda, pelo né? amor. Tem influencer digital, tem influencer científico, né? Você pode até olhar, seguir o influencer científico, né? Seguir aqui o podcast, a gente vai ficar muito contente, mas você tem que ter a habilidade de criticar, e aí positivamente, né, de um jeito mais saudável, o que eu falo, o que a Raquel fala e o que a Ana fala, e construir o seu conhecimento. Assim, só assim você vai ficar independente e com autonomia para decidir o que fazer com as informações que chegam até você. Então, hoje, não dá para ser um médico sem crítica. Perfeito. Não dá É nem isso. pra ser um paciente sem crítica, Não na dá. verdade. Não dá. Quanto mais médico. Né? Muito bom. Raquel, onde as pessoas te acham? Eu tô no @endocrinofeelings e você, Ana? Eu tô no doutora Ana Gandolfi. O Médico de Quê tá no @médico de Quê para dúvidas, críticas, sugestões ou elogios. E em homenagem ao nosso amigo em comum, Luiz Correia, se vocês gostarem de Quem para os Amigos, se vocês não gostarem de Quem para os Inimigos. E até a próxima. Valeu.